Olá a todos que nos acompanham no portal e demais plataformas do UOL. O entrevistado trabalhou 24 anos com o Adenor Bate, o Tite, né, que foi treinador da seleção brasileira nos últimos 2 mundiais. E 24 anos não é fácil. Comigo também o André Martins, repórter aqui do UOL. E primeiro, Kleber, tudo bem com você? E eu imagino que uma relação de 24 anos com certeza não é de 24 dias e muito obrigado por nos aceitar aqui, nos receber aqui no UOL. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, André. É uma relação bonita, né? Uma vida aí, 24 anos, que a gente teve muitas conquistas, mas mais que as conquistas, as relações que a gente fez com comissões técnicas, atletas, dirigentes, né? Em grandes clubes que a gente teve o prazer de trabalhar junto. É um parceiro, né, que eu tenho o maior carinho por ele, o maior orgulho de ter ficado ao lado dele todo esse tempo e que me apoiou numa decisão que eu já vinha amadurecendo e defini agora, nesse momento, seguir para uma carreira solo. Isso, agora como treinador de futebol agora, né, e antes auxiliar, como se deu o início, né, para a gente fazer uma cronologia assim, como que você conheceu o Tite? Você deve ser o quê? Casado uma vez só até agora, é isso? Não, duas. O Tite Duas foi vezes. meu terceiro casamento. Então é o seguinte, o primeiro casamento, quanto tempo? 30 anos. 30 anos. Então durou mais que um relacionamento profissional com o Tite, evidente. Isso. Então, como que você conheceu o Tite? Como se deu? Porque você foi treinador lá na base também. Então, como que foi isso aí? Foi no ano 2000, 99 para 2000? Explica um pouco. A minha carreira começa em 88 no Inter, na base do Inter, né? De 88 eu fico até 95, fico um ano no Bragantino e o Grêmio vai me buscar em 96 e de 96 a 2000 eu faço a base do Grêmio e aí o Grêmio contrata o Tite, né? O Tite tinha sido campeão gaúcho de 2000 com Caxias em cima do Grêmio e eu vendo fazendo um trabalho na base infantil, juvenil, júnior, né? O seu Verardi faz essa ligação, o grande seu Verardi, com muito orgulho, né? Muita gratidão a ele. Ele faz a parceria, né? Diz pro Tite que no Grêmio teria um cara que seria o cara perfeito para ser auxiliar dele, porque conhecia muito do Grêmio, conhecia muito da base do Grêmio e daria para ele tranquilidade, segurança, né? E a dupla se fez ali. Ali a gente se uniu, depois seguimos, né? A carreira, começando pelo Bragantino, pós-Grêmio, primeiro o São Caetano, pós-Grêmio, o primeiro clube que a gente trabalhou. E aí foram esses 24 anos, 2001 até agora. Agora, André, eu fico imaginando o seguinte, né? O que o Kleber Xavier tem de história há 24 anos num relacionamento profissional com a Adenor Bate, e o que você tem a perguntar para ele? Então, sobre todo esse tempo, assim, explicar como que foi evoluindo a parceria de vocês e sua atuação com ele, de divisão de trabalho, de parceria, como que foi desde esse começo, né, até esses 24 anos. É legal porque no início, no próprio Grêmio, depois no São Caetano, do São Caetano a gente foi para o Corinthians, depois Palmeiras, Atlético Mineiro. Nesse período, quase todo esse período, eu era o faz-tudo, né? Eu era o auxiliar, eu era o analista de desempenho, eu era o assessor de imprensa, eu era o conselheiro, né? Fazia quase todas as funções. A partir da nossa última fase, os últimos 17 anos que começa no Inter em 2008, a gente começa a aumentar essa parceria com mais auxiliares, né? O trabalho começa a ficar mais vistoso, porque tem no início com o Grêmio, a gente conquista em 2001 o Campeonato Gaúcho e a Copa do Brasil, e aí surge para o Brasil, né? Depois a gente tem uma fase que é de pegar as equipes que estavam com dificuldade e caindo para a segunda divisão e a gente conseguir escapar. Foi assim no Corinthians, foi assim no São Caetano, foi assim no Palmeiras. No Atlético Mineiro foi o único clube que a gente não teve esse tipo de sucesso, que para nós era um sucesso, né? Conseguir, com a grandeza desses clubes, permanecer na primeira divisão, mas a partir de 2008, com as conquistas do Internacional e depois Corinthians em 2010 e Seleção Brasileira, começam a aparecer os grandes títulos, né? E a parceria começa a aumentar, né? São mais profissionais, aí surgem os analistas, aí surgem os outros auxiliares. Já tem uma parceria antiga também com o Fábio Macerejan,
que é o preparador físico desde a época de Corinthians. Então, a relação no início era a relação do faz tudo. Era só nós dois brigando aí para manter grandes equipes na Série A. Agora eu imagino, André, e você, né, Kleber, porque para se ter um auxiliar, na minha opinião, tem que ser diferente, né, do treinador. Diferente, eu digo, de personalidade, até de opiniões, porque eu entendo também que a diversidade que faz aquela coisa ficar forte, né, ficar consolidada. E a personalidade do Tite é bem diferente da sua. Foi isso que fez o sucesso da dupla Tite e Kleber Xavier? Ele disse uma vez, perguntaram para ele no Corinthians, acho que foi o Dr. Calil, que era um dos diretores, por que essa parceria durava tanto, né? E a resposta dele foi, primeiro, porque ele confiava muito em mim, eu era um profissional competente e a gente não convivia muito junto, porque eram personalidades completamente diferentes a nível social, né? Ele é um cara mais recatado, um cara mais caseiro, eu já um cara mais do movimento, né? Então mas com certeza nas decisões, muitas brigas, muitas discussões, muitas opiniões diferentes, e a gente tinha uma definição clara entre nós que quando a decisão fosse tomada, os dois abraçariam, não teria nenhuma situação contra, né? Essa decisão, então vamos junto por esse caminho. E foi assim que a gente permaneceu, né, com essa lealdade, né, com essa confiança e cada vez se desenvolvendo mais. O Tite tem uma característica muito marcante, né? Ele é um cara muito justo, ele é um cara que faz com que tu cresça, né? Faz com que tu desenvolva. O aprendizado para ele é fundamental. Então, sempre evoluindo, sempre buscando um desenvolvimento, estudando, aprendendo, procurando cada vez mais entender os processos do jogo para que a gente pudesse evoluir na profissão. E foi assim que aconteceu, né? Até chegarmos nas grandes conquistas. E dentre essas histórias que você tem dentro do futebol, a convivência, o trabalho, já teve assim aquele momento que teve uma dificuldade de um entendimento com o Tite, você não concordou com aquilo, aí depois ele falou, caramba, ó, você tinha razão, né? Devia ter ouvido você, feito o que você tinha falado. Existia ou existiu isso em 24 anos? Acredito que sim, né? Mas a gente não gostava disso, né? Não era uma coisa que a gente ficava alimentando. Essa coisa, eu te falei, eu te disse, nem de mim para ele, nem dele para mim, de dizer, a gente estava certo, por que tu não fez isso? Porque a gente se de uma decisão só, né? Por que não fizemos melhor? Que sempre nos trabalhos tu tem que fazer as correções, né? Tu tem que fazer as correções de rumo. O objetivo para o trabalho dar certo, tu tem que fazer as avaliações diárias, né? Tu tem que ter o teu planejamento, tu tem que pensar naquele processo, vamos dizer, no futebol anual, nos teus objetivos que tu tem a partir do momento que tu assume o comando de uma equipe, mas essas rotas, elas têm que ser, às vezes, direcionadas, né? Às vezes o caminho não está sendo esse, tu tem que discutir, tu tem que redefinir a tua rota. E isso a gente fazia muito, né? Era planejamento da semana e diariamente, após os treinos, analisar os treinos e ver o que a gente teria que mudar, o que deu certo, o que não deu certo. Isso faz parte do processo de qualquer treinador, de qualquer dupla de profissionais. Legal, Kleber. Sobre isso que você falou, duas coisas, de mudança de rota e também dessas, não chega a ser desavenças, mas quando vocês tinham ideias diferentes, você falou brigas, entre aspas, de bate-pronto, assim, o que você lembra de dois momentos, né? Um que vocês tiveram uma correção de rota, de alguma coisa que não estava dando certo e foi muito importante, o que você lembra, assim, olhando pelo retrovisor, e outro que vocês, né, não briga, mas que vocês, de ideias diferentes, assim, e que foi importante, assim, também para vocês durante todo esse relacionamento. Tem uma que virou uma história cômica, né? Eu vou contar porque ela é engraçadíssima. A gente está num jogo Grêmio Portuguesa, o Rodrigo Mendes é um jogador experiente, um meia, né, do Flamengo, pé esquerdo, finalizava muito bem, cabeceava muito bem, e no Grêmio a gente transforma o Rodrigo em número 9, né? E o Rodrigo vinha muito bem. E aí, em determinado momento da competição, um jogo contra, se eu não me engano, a Portuguesa, no Olímpico, jogo 0-0, a bola não tá parando no Rodrigo, o Rodrigo não está conseguindo segurar, não está conseguindo fazer o pivô. E aí, como sempre costumava, eu no radinho, naquela época ficava no radinho, eu digo, Tite, o Rodrigo não está segurando a bola, vamos rever, vamos fazer uma mudança. Aí ele ficou quieto, aí eu deixei passar um tempinho, eu voltei de novo,
Tite, não está parando a bola, a gente não está conseguindo sair, a gente precisa entrar no campo deles, precisa jogar mais. Aí ele falou, não vou mexer, tá bom, deixa assim. Aí eu sempre dava o terceiro passo, né? A última tentativa de, Tite, não dá. E eu fui mais incisivo, né? Não dá, a gente não está conseguindo, a mudança tem que ser ali. Aí ele ficou puto assim, não vou mexer, não adianta, o Rodrigo vai ficar, é ele o pivô. E aí, minutos depois, o Rodrigo faz o gol. E no que o Rodrigo faz o gol, eu chamo ele assim, comemora, tudo, recomeça o jogo. Aí eu falo, Tite, ele o quê? Eu digo, não tira o Rodrigo. Não tira. Virou uma brincadeira que a gente levava porque deu certo a situação, né? A ideia dele deu certo. Então, esse exemplo que eu dei era normal, de muitas vezes eu insistir e a mudança e a coisa não acontecer, e ele ter razão. Muitas vezes eu insisti a mudança acontecer e dar certo, e depois ele dizer coisas que a gente falava, tipo assim, hoje a vitória foi tua, porque a ideia surgiu no meio do caminho de uma mudança de sistema, de uma mudança de atleta, de uma mudança de estratégia, e dos dois lados, né? De mim para ele e dele para mim. Era uma via de duas mãos, assim. Era assim que a gente trabalhava, e essa relação, como eu disse, era uma relação de muita confiança, né? De quando a gente decidia por uma coisa e abraçava. Então não tinha o porquê depois, que era uma coisa que a gente não gostava. Eu falei para te trocar e tu não trocou e a gente perdeu. Isso era um absurdo, isso a gente não conseguia aceitar, né? Agora, o Kleber, quando você disse no começo, para mim, para o André, que já vinha amadurecendo, né? Essa questão de você trabalhar solo, treinador. Você daqui a pouco vai falar um pouco do Vinícius Marques, que será o seu auxiliar. Porque eu fico imaginando assim, né? Você também deve ter feito aí fez, lógico, avaliações, como lá atrás, um pouco de 24 anos atrás, é um pouco diferente, né? Que tinha o Faz Tudo, e agora se mudou muito, né? O futebol mudou muito, muita coisa acabou mudando dentro do futebol. Dentro desse amadurecimento, quando que veio? Você recebeu propostas da Chapecoense, de outros clubes? Foi o quê? Há 5 anos atrás, 7 anos? Você vinha conversando com o Tite. O Tite, ele te deu apoio nesse seu projeto de trabalhar somente como treinador de futebol? Durante a nossa carreira, às vezes a gente saía de um trabalho e era muito detalhista a análise para a gente seguir em outro trabalho, né? A gente recebia muitos convites e a gente analisava com calma. O Tite não gostava de rapidamente, de qualquer maneira, aceitar um convite sem fazer uma análise mais profunda, né? Então a gente ficou alguns meses trabalhar e nisso surgiam esses convites. E a gente conversava e a gente achava que não era o momento de sair ainda. É interessante porque nos últimos 17 anos dessa parceria, a gente trabalhou só em 4 lugares. A gente trabalhou no Inter, no Corinthians, na Seleção e no Flamengo. E isso não é natural, não é cultural do nosso futebol, né? Não tem esse treinador que fique tanto tempo nos lugares, né? E eu estou falando de 4 projetos imensos, né? O Inter, depois de ter sido campeão mundial, andava numa situação de dificuldade, a gente retomou e fomos campeões da Sul-Americana, e fomos campeões gaúchos invictos, campeões da Copa Suruga lá no Japão. Aí tem o grande trabalho do Corinthians de 2010 até 2016, né? E depois a seleção. Então eram projetos que a gente estava feliz em estar nesses projetos e motivado. Então quando surgiam alguns convites, algumas sondagens, eu nem abria para conversa, né? Porque não, mesmo querendo, mesmo achando que em um determinado momento eu teria que seguir para esse caminho, tomar as minhas decisões, ser o número 1, né? Há algumas ideias que eu gostava mais, que eu entendia diferente das ideias dele, eu segui nesse caminho, né? Tomar essa frente. Então, isso cada vez mais vai crescendo pela experiência, né? Hoje eu sou um profissional que estou 36 anos de futebol. Então, para mim, chegou a hora de tomar esse caminho. Fui amadurecendo isso. Então, conversando com alguns amigos, com algumas pessoas íntimas, eu decidi ser esse o momento. Hoje, com o Vinícius, que é o meu auxiliar, o Vinícius trabalhou anos na base do Corinthians, a gente foi colega no curso lá da CBF Academy e vem amadurecendo essa parceria. E agora, nesses últimos dias, a partir do momento que eu tomei a decisão, a gente tem conversado muito sobre trabalho,
sobre como nós vamos atuar, como vai ser o nosso movimento, como essa parceria vai fazer, o que eu trago para ensinar ele, o que eu trago para discutir com ele, o que ele traz para me acrescentar, como é que a gente vai desenvolver esse trabalho em dupla, né? A princípio, eu me imagino indo só com ele, nos convites que eu possa receber agora, mas também a possibilidade de ter outros membros de comissão, né? Nesse caminho todo, eu conheci muitos profissionais, né? E profissionais de excelência. E eu tenho outro detalhe que eu vejo também na parceria, que 12 anos de base, mais todos os clubes que eu passei na parceria com o Tite, eu tinha um contato direto, a ligação direto com a base. E a base do Brasil, os clubes estão muito bem servidos de profissionais. Eu cito exemplos assim, que recentemente numa entrevista que eu dei, o Magu, que é preparador físico do Palmeiras, quando eu trabalhei com ele na base no Palmeiras em 2006, ele era o preparador físico da base, hoje ele é o número 1 do profissional do Palmeiras, fazendo um grande trabalho. Então, os clubes têm muito desses profissionais. Então, eu gostaria do clube que eu fosse trabalhar, fazer uso, ter essa ligação, puxar esses profissionais para desenvolver um trabalho junto da minha comissão, junto comigo e com o Vini. E levar para o Vini, levar para esses profissionais, é muito dessa experiência que eu tive, né? A parte prática do meu trabalho, um dos movimentos que eu fazia enquanto auxiliar, era essa relação direta com os departamentos, né? Com o departamento de saúde, com o departamento da base, com a parte administrativa, com o logístico, as ligações todas eram feitas por mim, era o prático desse processo. Eu fico imaginando, né, André, que dentro de um relacionamento de 24 anos, às vezes pode ter uma recaída, né? Pode ter aquela questão assim, não tem volta mesmo com o Tite recebe uma proposta de um grande clube, aí ele liga para você, falou, Kleber, pô, preciso do seu trabalho aqui comigo, não tem volta mesmo, né? A gente nunca pode falar que não tem volta, mas hoje eu gostaria de seguir uma carreira solo, entendeu? Esse é o meu pensamento fixo, estou preparado para isso, estou motivado a isso, estou me preparando nesses dias que eu falei agora que eu tomei a decisão de separar e seguir a carreira solo, estou me preparado para, assim que assumir uma equipe, fazer um grande trabalho, né? Tenho certeza que eu tenho muito ainda para entregar, né? Quero ver acontecer aquilo que eu imagino como ideia de futebol, aquilo que eu desenvolvi, né? Essa é a minha vontade. Muito, mas muito difícil eu voltar a trabalhar com o Tite ou receber algum outro convite que não seja seguir. É o meu caminho, né? Eu tenho aí, imagino, 10, 15 anos ainda pela frente como treinador e eu quero seguir esses 10, 15 anos com uma dedicação total e buscar um melhor trabalho possível. E sobre esse novo caminho aí, imagino que você, a partir do momento que você já anunciou, já começaram algumas sondagens, como que tá? Você já teve alguma proposta, algum contato? E sobre isso também, os seus planos são trabalhar aqui no futebol brasileiro, você também está aberto para trabalhar fora, ou na América do Sul, ou algum outro exterior? Contar um pouquinho para a gente sobre isso. Eu estou dando os passos com muita tranquilidade, né? Primeiro foi a tomada de decisão, a certeza daquilo que eu queria, a conversa com o Tite, com os outros membros da comissão que formam o nosso grupo, depois montar uma equipe que me desse a segurança de fazer um bom trabalho. O Gilmar Veloz é o meu empresário, que já está com a gente há muito tempo, o Luciano Signorini é o meu assessor de imprensa, que também já está com a gente, os dois, há mais de 20 anos junto nessa parceria, né? E o Gilmar que está cuidando desse aspecto. Eu estou me preparando cada vez mais para atender ao convite de um clube, para que ele possa conversar comigo, ver o que esse clube pretende do seu treinador, o que eu posso oferecer a ele, né? Me preparando com material já que eu possa sentar. Hoje o futebol funciona dessa maneira, os executivos, os diretores de futebol te chamam para uma entrevista para entender o que tu pensa, o que tu quer, como tu te movimenta, qual a tua organização, quais são as tuas ideias, qual o teu modelo de jogo. Então, eu estou me preparando para isso. O passo que eu dei agora foi o passo que começou na semana passada, com uma entrevista ao GE, uma entrevista nacional, e depois atendendo todos os veículos de imprensa para divulgar essa minha nova posição, né? Então, eu estive agora em São Paulo aí 4 dias fazendo alguns programas de rádio, de TV, continuo hoje aqui com vocês, devo ir a Porto Alegre na semana que vem para também atender a imprensa gaúcha, já tenho atendido alguns por telefone. Então, o processo agora é esse, de preparação e, paralelamente, de divulgação. O Gilmar vai cuidando das questões das propostas, que elas devam surgir, e o mercado brasileiro é um mercado diferente, porque ele está aberto sempre, né?
porque sempre os clubes estão trocando de treinador, é cultural, não adianta, ou os próprios treinadores, né, recebem convite, estão deixando os trabalhos para seguir em outros trabalhos que eles entendam melhor, né? Então, o mercado está sempre aberto, né? Está encerrando as competições agora, alguns clubes se preparando para iniciar 2025, né? O início sempre são com campeonatos estaduais, né? E a gente espera, o meu desejo é receber alguns contatos, ter algumas oportunidades de conversar e se começar um trabalho agora no início de 2025. Mas rapidinho, Vanderlei, mais focado nesse mercado nacional mesmo, ou também aberto ao internacional e em mercado internacional? Desculpa, eu acabei não te respondendo. No mercado nacional, equipes de Série A, de Série B, equipes que me deem condição de fazer um grande trabalho, né? Equipes que tenham um trabalho sólido, que tenham um processo de trabalho qualificado, e o Gilmar também está vendo coisas fora do país. A gente teve 2 experiências com o Tite nos Emirados, né? E tem alguns mercados aí que estão abrindo, né? Hoje o Brasil tem um grande trabalho do Jardine lá no México, o Thiago Nunes fazendo um grande trabalho, já fez no Peru, agora no Chile, entendeu? Então são mercados que vão abrindo, né? E a gente está à disposição. O importante para mim receber o convite, entender o que o clube quer e mostrar o que eu tenho a oferecer a esse clube. Agora, Kleber, você tem 2 Copas do Mundo, né? Que trabalhou em 2018 na Rússia, depois também no Catar 2022, sem contar a experiência na base, no profissional. Por tudo essa vasta experiência que você tem, qual é o clube modelo do futebol brasileiro? No geral, eu digo. Hoje, no geral, o que me chama muito atenção, para mim, o grande clube é o Palmeiras, né? O Palmeiras faz um trabalho da base ao profissional muito organizado há muito tempo, né? Eu tive no Palmeiras em 2006 como auxiliar do Tite, depois o Tite sai, eu continuo no Palmeiras como coordenador da base, eu vivi 2007 no Palmeiras como coordenador da base e peguei aquele início da mudança quando o Paulo Nobre assume e faz aquela injeção de dinheiro e uma injeção administrativa interessante, começa a dar os primeiros passos para o Palmeiras se tornar o que é hoje, né? Então, com a presidência do Maurício, depois agora com a Leila dando continuidade, o trabalho de gerência do Cícero, que hoje está na seleção brasileira de altíssimo nível, seus executivos, hoje tem, para mim, um dos melhores executivos do Brasil, que é o Anderson Barros, à frente, o trabalho da base feito pelo João Paulo, para mim, ele é exemplo. E aí os outros trabalhos que vão acontecendo, as SAFs que estão chegando, é um trabalho muito bem feito pelo presidente Marcelo Paz no Fortaleza, que hoje é o diretor da SAF, né, que é o CEO da SAF, entendeu? Fortaleza é um grande exemplo também, então não é à toa que está aí chegando, né, nesse momento. O Botafogo com essa SAF fortíssima, né, com esses investimentos fortes, mas como organização, como modelo para mim de organização de clube, como gestão de clube de uma maneira geral, profissional, base, o Palmeiras é o maior exemplo que eu vi aí nos últimos anos, ou dá para dizer até nos anos todos que eu vivo dentro do futebol. E o torcedor brasileiro, ele não tem tanta dificuldade em termos de Libertadores da América, né? Porque recentemente vem os clubes brasileiros decidindo, conquistando, temos nessa agora o Atlético Mineiro contra o Botafogo. O problema do torcedor brasileiro é identificar o craque, aquele jogador que desequilibra. Se a gente falar aqui, né, Kleber, são vários que a gente pode falar de gerações e gerações, mas na minha opinião, estamos fracos, né? Hoje, atualmente. O futebol brasileiro tem um craque? Pode estar jogando fora. Brasileiro. Para mim, o grande craque do futebol brasileiro, ainda no nível que a gente sempre viu, continua sendo o Neymar, né? Espero que ele consiga retornar dessa lesão aí que ele teve, foi uma lesão seríssima, né? E que ele consiga fazer um trabalho agora em 2025 para retornar em alto nível e voltar à seleção. Agora, nos outros atletas que estão surgindo, nos outros atacantes, a gente sempre fica na mente com jogadores de ataque, né? Tem potencial enormes, né? Do próprio Vinícius e Rodrigo no Real Madrid, mas aqui no Brasil surgindo esses potenciais, né? De dentro do Palmeiras, como eu falei, ou o caso do
do Luiz Henrique no Botafogo, que é outro exemplo, né? Palmeiras, Estevão, no Botafogo, Luiz Henrique, o Flamengo com essas gerações que tiveram recente aí de Paquetá, de Vinícius, né? Então tem esse trabalho, ele existe, né? O que hoje está acontecendo muito dentro de um organograma de clube é a chegada dos scouts, né? Então o entendimento para mim que deva evoluir dentro do futebol é a relação comissão técnica e scout, né? O scout não ficar só a cargo do clube, ele vendo os jogadores e colocando aqueles jogadores para que o clube possa ir atrás, mas interagir diretamente com a comissão técnica, né? Isso tem sido muito bem feito, como exemplo lá no Palmeiras, né, que eu já citei, entendeu? Então tem muito. O Brasil não é uma fábrica de craques. Agora, formar esse craque, dar continuidade a ele poder amadurecer para se tornar o grande jogador, são processos. É o processo hoje, a questão que o próprio Vinícius está vivendo isso, né? Ele ainda não está com aquele tamanho todo dentro da seleção brasileira que ele está no Real Madrid. O Real Madrid ele tem um tamanho. Na seleção ele ainda falta ter uma sequência, né? Ter uma maturidade para isso. Então tem uma série de jogadores potenciais que eu acho que com o tempo vão conseguir se desenvolver. Mas não é ainda muita pobreza dentro de craques para o futebol brasileiro, porque antes a gente conseguia fazer uma seleção de zagueiros, de laterais, de volantes, de meias e atacantes. Eu sempre, tu é mais ou menos da minha geração e eu sempre brincava antigamente quando tinha a bola de prata, ainda tem, né? Mas a bola de prata da Placar, bola de ouro, era a nossa referência, né? E naquela época o quinto colocado da bola de prata, o sexto colocado era craque, né? Hoje são jogadores do nível médio, não tem, é difícil. Na própria seleção, sempre 3, 4 jogadores eram um destaque na parte ofensiva, a seleção campeã de 22, com os 2 Ronaldos e com o Rivaldo, mas aí tu olhava para trás, tu tinha Cafu e Roberto Carlos, entendeu? Eu vejo hoje um dos maiores jogadores do futebol brasileiro e que está na minha seleção de maiores jogadores, o Thiago Silva. O Thiago Silva, para mim, é um fenômeno, é um craque. Mas a gente ainda não visualiza, né, na nossa cultura o jogador de defesa como sendo esse grande jogador. A gente busca muita referência no ataque. E essas referências que eu citei parou para mim da diferença maior no Neymar, né? O Neymar, desses jogadores desse nível, foi o último que surgiu. A gente ainda não viu um jogador surgindo dessa altura aí. Mas os jogadores que vão surgindo no Brasil e rapidamente vão saindo para a Europa, lá nos grandes clubes, eles se transformam nos grandes craques, né? É o exemplo que eu citei do Rodrigo, do Vinícius no Real Madrid. Então, mas não sei explicar por que isso, né? Não sei explicar por que isso. O trabalho vem sendo feito, os jogadores vão surgindo. De repente, um entendimento que o jogo antes era muito mais do jogador, né? O futebol mudou muito, né? Antes o jogador era o diferencial. Hoje o jogo está muito no aspecto físico, o jogo está muito no aspecto tático, dificultaram muito para que os atletas pudessem resolver na sua individualidade alguma situação. Hoje ele está tudo montado dentro de uma formatação tática, né, de uma ideia de jogo. Não tem muito essas individualidades. Uma amostra disso é que melhores jogadores do mundo recentemente, um foi da Croácia, outro foi da Polônia, né? O De Bruyne da Bélgica, há muito tempo, podendo ter sido um dos melhores do mundo, ampliou muito, globalizou muito, e o Brasil perde um pouco nisso também. Mas não sei uma explicação assim mais profunda. E sobre isso, Kleber, que você falou sobre o Neymar, sobre ele eventualmente se recuperando aí da lesão, expectativas, por tudo que você trabalhou com ele nesse tempo da seleção, você acredita que ele consegue voltar a atuar nesse nível que todo o futebol brasileiro se espera dele? E você acha que um retorno ao futebol brasileiro, como está sendo aí ventilado uma possível volta ao Santos ou algum outro time aqui do Brasil, pode ser bem para ele, fazer bem assim para o Neymar e consequentemente para a seleção também? Eu não vejo no momento, cara. Eu vejo o momento, a lesão dele foi muito séria, eu vejo o momento ele dar uma continuidade do trabalho dele, pelo menos no primeiro semestre de 2025, lá no Al Hilal, com mais tranquilidade, atingir esse nível, né? A comissão técnica da seleção brasileira fez de maneira correta, dar esse tempo a ele, né?
não trazer agora, e está visualizando ele para que em março, que é a próxima data FIFA, ele esteja junto, né, e possa se desenvolver. Não sei se isso vai acontecer, mas eu, sinceramente, eu torço para isso, né? Eu gostaria de ver o Neymar de novo dentro do trabalho de seleção, que ele pudesse desenvolver o grande trabalho que ele tem feito, o grande jogador que ele é. Então, você acredita que o Neymar, ele está com 32, o ano que vem, né, 33 anos, Copa do Mundo com 34 anos. Você acredita que ele volta a jogar em alto nível? Porque todo mundo, a gente que acompanha futebol há muito tempo, né, Kleber? Você muito mais ainda, que você vive. O torcedor, ele espera muito, né? Fica aquela aparência lá do passado. Ele vai voltar em alto nível, na sua opinião? Mais que acreditar, eu gostaria, entendeu? Eu gostaria disso, eu gosto disso, eu torço por isso. Por isso que eu acho que para isso acontecer, a gente tem que ter calma, tem que ter paciência e ele fazer nesse primeiro semestre de 2005 um trabalho que ele possa desenvolver e atingir novamente esse nível alto que ele sempre teve, né? Porque é uma condição física, né? É uma lesão séria que ele teve. E aí, no primeiro retorno que ele tem uma recidiva, não nem foi uma recidiva, mas foi uma lesão muscular, que é difícil esse retorno após um ano. A gente sabe que a maior dificuldade e o maior problema que um atleta enfrenta são as lesões, e quando a lesão é grave, é mais ainda, né? Então, por isso, a torcida, mais do que acreditar, é torcer. Agora, eu acho que ele acredita nisso, eu acho que ele quer isso, eu acho que o pessoal que trabalha em torno dele, seu preparador físico, seu fisioterapeuta, as pessoas que estão direto com ele há muito tempo, o Ricardo Rosa, o Rafa, são pessoas de altíssimo nível que querem e vão fazer tudo para desenvolver ele. Então, por isso, a minha torcida, eu visualizo ele em março já voltando na seleção com a alegria que ele sempre traz, e a partir dali ele conseguir desenvolver e seguir até o caminho da Copa. Gostaria de ver ele em mais uma Copa, gostaria de ver, e acho ele importante para ajudar, né, a potencializar essa qualidade toda que tem surgido aí com o Luiz Henrique, com o Rodrigo, com o Vini, com o Estevão, né, falando dos jogadores mais ofensivos, né? Agora, o Kleber, você, né, em Copa do Mundo, como auxiliar 2018 na Rússia, depois 2022. Na Rússia, perdemos nas quartas para a Bélgica, 2-1, e depois no Catar, nos pênaltis, Croácia, 1-1, e nos pênaltis 4-2. Agora, hoje você é treinador. O que você faria de diferente? É lógico que depois é fácil falar, mas vamos lá, vamos colocar essa hipótese. O que você faria diferente nessas duas experiências que você teve na Copa do Mundo, 2018 e 2022? Quando eu falo de seleção, eu gosto de falar de todo um processo, né? Quando a gente assume a seleção numa dificuldade em 16, a gente cria um processo de trabalho, uma rotina de trabalho que ela não existia na CBF, né? Que é diariamente das 10 da manhã às 7 da noite trabalhando, analisando todos os jogadores, indo ao encontro desses jogadores nos seus clubes, alguns na Europa, outros na China, naquele momento que tinham jogadores que estavam na China, e aqui no Brasil, conversando com seus treinadores, conversando com suas comissões técnicas, cada um do nosso departamento, que a gente formou um grande departamento, fazendo com esse trabalho, e a gente fez um grande trabalho de desenvolvimento, e chega, né, classificado de uma forma que estava com dificuldade, mas de uma forma antecipada na primeira Copa em 18, né? E vai evoluindo, mesmo com o problema de lesão que o Neymar teve, né? E o Neymar inicia aquela Copa com dificuldade, mas ele na competição ele desenvolve e a gente consegue chegar até a Bélgica. Infelizmente, naquele jogo contra a Bélgica, a gente pensava ir mais longe, a gente fica no meio do caminho num jogo que a gente teve 500 oportunidades de gol, em que o Courtois foi melhor em campo, que a gente perdeu alguns gols que a bola passou perto, e a gente saiu com um sentimento ruim de, no mínimo, ter empatado para levar para pênalti, e também de ter passado e ir mais longe naquela Copa por todo o trabalho que a gente fez. A segunda Copa, a gente faz uma reformulação, né, novos jogadores surgindo, a gente mantém essa qualidade desse trabalho, mantém a hegemonia, né, do futebol sul-americano, que não é fácil, né, se manter aí com adversários que sempre nos trazem muita dificuldade, Argentina, Uruguai, Colômbia, né,
principalmente esses 3. O Chile teve uma fase boa, hoje não vive, mas a gente conseguindo manter isso, ganhamos uma Copa América, outra Copa América a gente foi até a final, e de novo chega numa Copa do Mundo. Também na Copa do Mundo, o nosso principal jogador, que é o Neymar, tem uma lesão, né? E fica fora de 1 ou 2 jogos, não lembro agora. E volta no jogo contra a Croácia, um jogo que a gente, no primeiro tempo, teve alguma dificuldade. A Croácia controla muito bem o jogo com a posse de bola, era uma característica. É uma seleção quase que uma equipe experiente, repetida, que já vinha da Copa anterior com o vice-campeonato, né? E a gente, no segundo tempo, é melhor que a Croácia, cria oportunidades, é melhor que a Croácia, muito melhor que a Croácia no primeiro tempo da prorrogação, faz o 1-0, um golaço, né, do Neymar, e a gente, no momento final, a gente acaba tomando um gol, que sempre a gente não se falou muito disso, né, mas esse errou, aquele errou, é uma situação que acontece do jogo, são coisas do futebol, a gente perde uma bola, sofre um contra-ataque naquele momento e acaba tomando um gol de uma bola desviada. Também um sentimento ruim, né, de não conseguir ir mais longe. Agora, a pergunta que tu me fez é, eu, enquanto treinador, o que eu faria? Depois que a gente analisou, depois que a gente sentou na primeira Copa e analisou para ir para a segunda, né, e depois da segunda que a gente analisou e não continuou, né, a gente fez as nossas análises, a gente não tem o que fazer diferente, eu não faria nada de diferente, entendeu? Eu não faria nada de diferente. Eu vou substituir aqui, eu não vou convocar esse jogador, vou convocar aquele outro. É muito difícil, porque as decisões são tomadas naquele momento e elas são muito estudadas, elas são muito analisadas. Tem uma equipe toda de trabalho que se dedicou o máximo para que as coisas acontecessem, né? E não aconteceu, né? Não aconteceu. 2 jogos em que eu entendo que a gente foi melhor que os adversários, a gente acabou não passando. Se nós não tivesse sido melhor que os adversários, se a gente tivesse sido goleado por uma equipe, né? Se essa equipe fosse uma equipe menor do que a Croácia, que não tem não é a Alemanha, não é a Espanha, não é a França, não é a Croácia, mas era uma grande seleção, se a gente tivesse perdido nessas circunstâncias, de repente a gente poderia tomar alguma outra decisão, pensar alguma coisa em refazer. Mas a gente não viu dessa maneira, a gente viu que fez o nosso máximo, tanto a comissão técnica quanto os atletas, e infelizmente não deu. O Kleber, você esteve recentemente no Flamengo, né, junto com o Tite, e vocês viveram bem próximos a esse jogador, que é o Gabigol. O Gabigol que agora vai se despedir do Flamengo, ir para uma outra equipe. E em 2022, o Flamengo ganhou a Libertadores da América, e teve toda aquela polêmica, ele tinha já sido convocado pelo próprio Tite, mas chegou na hora dos 26 para a Copa do Mundo de 2022, não estava o nome do Gabigol. Por que o Gabigol não foi convocado para a Copa do Mundo de 2022? Eu digo isso porque já entrevistando vários outros treinadores que já foram em Copa do Mundo, eles sempre colocam isso, a questão do comportamento, do grupo. Não é só o cara ser o artilheiro, o cara ser, vamos supor, até o craque, mas tem os contextos. Por que o Gabigol não foi para a Copa do Mundo de 2022? É muito difícil quando tu vai responder sobre algum atleta no clube. Aí tu dizia, por que ele joga e o outro não joga? Por que tu optou por esse atleta e não optou por aquele? Na seleção é mais difícil ainda, né? Porque se tu colocar os 23 que foram para a Copa e pegar o Tite, pegar eu, o Matheus e o Sampaio, que eram os 3 auxiliares, se eu fizesse a minha lista única, o Tite a dele, o Matheus a dele e o Sampaio a dele, iam ter 2, 3 jogadores diferentes em cada relação, né? Então, quando tu junta e decide com a palavra final do treinador, é pesado muita coisa para te levar a esse ou aquele atleta. No Brasil, muito ainda, né? Porque no Brasil tu faz uma relação de 26 atletas, como foram para a Copa agora de 22, e tu deixa no mínimo 10 atletas que teriam condições de estar ali e não puderam ir. Alguns não vão por lesão, não estiveram na Copa por lesão. Vou citar o exemplo do Arana, né? O Arana é um que não teve na Copa, teve uma lesão seríssima. Na Copa de 2018, o Daniel Alves não foi, porque teve uma lesão seríssima, né? Outros a gente, por questão de opção e de característica, né? Há um jogador que faz uma outra função, um jogador que te entrega uma característica diferente do que tu precisa para uma mudança de sistema. São essas as decisões que a gente toma. Então, é muito falar
Não foi o Gabriel, como não foi o Matheus Cunha, que vivia um bom momento, e aí alguém pode buscar outro jogador na época, né? E eu vou trazer agora para a seleção. Vamos dizer que agora se tenha que convocar 6 jogadores de ataque, que é mais ou menos o número, às vezes tu coloca 7. Lista agora, rapidamente, nesse momento, tu vai ter 10 jogadores de ataque na seleção. Só para o lado direito ali tu tem o Savinho, o Estevão e o Luiz Henrique. Né? Só para aquela posição. Alguém vai ter que ficar de fora. E na hora de decidir, tu vai decidir por esse detalhe, o momento, a característica, quantas funções ele pode fazer, entendeu? Uma série de detalhes que vão fazer tu tomar essa decisão. Então, aqueles jogadores que a gente escolheu, os 26 jogadores que a gente escolheu para a Copa do Mundo de 2022, no nosso entendimento, depois de muita discussão, de muita análise, todo o programa que teve aí de 4 anos, foram aqueles que a gente achou que nos dariam a condição de trazer o título. Eu digo isso, Kleber, porque ele foi o cara, né? O Gabigol foi o cara do Flamengo na Libertadores, fez gols na final, era o artilheiro, né, nacional. Bom, vivia numa fase tremenda. E aí, o que aconteceu? O Tite acabou convocando. Então, não teve aquela questão do comportamento dele, o grupo não. Entendeu? Para o grupo não. Isso não teve. Não teve. A gente não passou, nós especificamente, não sei se algum outro treinador passou por isso, né? E de repente a gente analisando assim, o Filipão, isso foi falado mundialmente, não levou o Romário na Copa de 2002, né? Por questões que ficaram claras, mas aquilo foi uma decisão que o Filipão tomou e que a gente respeita, e mesmo não levando um dos melhores jogadores do mundo, entendeu? E não se compara a qualquer nome que a gente vá citar, o Romário, ele não foi, e o Brasil foi campeão daquela Copa, mas foi uma decisão tomada pelo Filipão nesse sentido. No nosso caso, não. As nossas escolhas, elas não foram comportamentais. Nós não levamos nenhum jogador, nem deixamos de levar nenhum jogador por comportamento. Os que nós levamos foi por entender que aqueles atletas tinham as qualidades, porque qualidades, a questão técnica, um monte de atleta tem. É o detalhe tático, é o detalhe físico, é o detalhe de característica do atleta, é esse detalhe que nos fez optar por aqueles nomes. Agora, um detalhe, né, André? Você agora, Kleber, como treinador de futebol, qual é o seu perfil que você pretende ter dentro da equipe X que você vai treinar? Jogadores que têm esses estilos, assim, de Gabigol, de confrontar torcedor, mídia, o Neymar também, muitas baladas. Quer dizer, você tem essa vasta experiência dentro do futebol. Qual é o perfil do jogador para ser titular e estar na equipe do Kleber Xavier? A gente vai falar de uma série de detalhes de sistema, de modelo de jogo, de ideias de jogo, vai falar do futebol, mas sempre à frente vai estar a qualidade do jogador. Então, primeiro que o jogador tem que ter a qualidade técnica. Se ele tem problema de comportamento, se ele tem alguma outra situação, a gente vai decidir depois o que se faz, né? Mas a qualidade técnica do atleta. Eu entendo o futebol moderno hoje como o atleta tendo uma questão física é muito importante, a qualidade física do atleta. Ser atleta que tenha como mentalidade ser competitivo, o atleta que tenha como ideia ter uma leitura de jogo avançada, porque o jogo também é muito tático. Então, eu estou entrando em pilares assim. O técnico, a questão técnica é a questão técnica, ela está lá. O jogador tem, é nata dele. Mas a questão do ganho que ele vai te dar, vai trazer para a parte tática, como leitura de jogo, como entendimento de jogo, o ganho que ele vai te dar, como um jogo hoje com intensidade, um jogo hoje vertical, um jogo hoje competitivo, essa mentalidade e essas características físicas são muito importantes, né? Então, é lógico que cada lugar é um lugar. Às vezes tu chega num lugar, tu tem esses atletas à tua disposição e tu tem que trabalhar com eles. Tu chega num clube que tem uma capacidade de investimento grande e tu pode definir, pode pedir esse ou aquele jogador e trazer os jogadores dentro dessas características. Tu perguntou as características que eu gosto, é isso, é um jogador técnico, é um jogador com mentalidade forte e leitura de jogo, e é um jogador competitivo, que é um jogador que, para esse jogo atual, que ele é um jogo físico, a gente está jogando dentro do nosso calendário brasileiro uma enormidade de jogos, né?
Então, o jogador, para aguentar... Vou falar agora de um exemplo de um jogador que tem jogado muito e que é esse exemplo. Para mim, hoje, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro é o Gerson, porque ele tem tudo isso. Ele é técnico, ele é mentalmente muito forte e ele é fisicamente muito forte. Ele jogou quase todos os jogos que tinha com a gente. Mas estou falando dos jogadores que mais jogou com a gente. O Gerson, ele tem uma capacidade de liderança que a gente buscou dele pela experiência que ele viveu no Flamengo de 19, que ele não era um líder, ele era um menino, e com muitos líderes em volta ele desenvolveu aquilo, e a gente buscou com ele no Flamengo agora, e ele se tornou o grande líder do Flamengo. E hoje é um jogador importante para a equipe, ele consegue controlar todo um processo com os meninos, com os jogadores mais experientes, ele é um líder nato, então ele tem isso que eu gosto num jogador. O próprio Pedro viveu antes da lesão com a gente, para mim um dos melhores momentos dele no Flamengo, um jogador com muita força, né? Técnico ao extremo, mas ele conseguiu jogar muitos jogos seguidos. O Pedro entregou muito, não à toa que ele continuou quase como goleador do Campeonato Brasileiro sem jogar por um monte de tempo, só agora foi ultrapassado pelo Estevão, né? Então, para ti, o Brasil, o que vinha jogando o Luiz Araújo com a gente, o que vinha jogando o Cebolinha, que a gente retomou e confiança, entendeu? A gente deu confiança a um atleta que já tinha a sua parte técnica, que já tinha, tanto falando agora de Cebolinha e Luiz Araújo, que já tinham os dois características físicas muito marcantes e que tinham mentalidade vencedora e retomaram na confiança e cresceram. Então, esse é o perfil de jogador que eu entendo hoje dentro, que eu gostaria de trazer para trabalhar comigo. Agora, com toda a experiência que eu tenho e a realidade do futebol, tu tem que trabalhar com aqueles jogadores que estão lá no teu clube. E o principal papel do treinador é desenvolver o atleta, é fazer com que o atleta cresça em todos esses aspectos, físico, mental, técnico e tático. Esse é o papel do treinador. Às vezes tu consegue, às vezes tu não consegue. E o Tite não teve esse trabalho com o Gabigol quando o Tite foi para o Flamengo? Porque o Gabigol acabou criticando o Tite, alguns palavrões, aquela coisa toda, né, da comemoração do título da Libertadores com o Flamengo. E aí vai, Tite no Flamengo, aí o Kleber, agora vamos para a Gávea lá, né, Flamengo. Em nenhum momento vocês não pensaram assim, caramba, e o Gabigol, como vai ser o reencontro com o Gabigol? Não pensamos, sinceramente, nós não pensamos isso, porque o Gabriel, quando esteve com a gente, em todos os momentos que ele esteve com a gente na seleção, a gente não teve nenhum problema com ele, nenhum. Ele foi convocado, disputou jogos amistosos, disputou jogos de eliminatória, fez Copa América com a gente, foi dentro de um grupo de Copa América, né? E nos entregou como vários atletas nos entregaram, a gente não teve problema de relação com ele. Na chegada no Flamengo, eu falo por fases, né? A primeira fase, que foi a busca em 12 jogos da classificação para uma Libertadores, que era esse o objetivo inicial que a gente teve, né? A gente chega e opta por um desenho, e que desse desenho tem o Pedro como jogador centralizado como pivô, né? E o Gabriel tem as suas participações naquele momento, e já vinha antes da gente, né? Não sendo um jogador titular, vinha entrando com a gente, entrou em alguns jogos, outros jogos ficou fora, porque nesse período também ele teve lesão. Depois do ano, iniciando o ano no campeonato, a preparação que a gente teve nos Estados Unidos e o Campeonato Carioca, a gente foi campeão invicto. Também a gente manteve a ideia de ter um pivô com o Pedro como titular e o Gabriel tendo as suas oportunidades. Foi um ano difícil para ele, porque ele teve alguns problemas, né? Teve problema daquela questão do doping, que ele ficou muito tempo fora. Teve problema daquela relação, problema com a diretoria, que teve problema da camiseta do Corinthians, né? E teve algumas lesões. Foi um ano difícil para nós no Flamengo. Muitos jogadores tiveram lesões, porque ficavam com o calendário estava muito congestionado para a gente, com muita dificuldade. Então, as oportunidades que a gente deu para ele são as oportunidades que ele teve, né? Aproveitou algumas, foi útil em alguns momentos, e a sequência agora foi dada, né? E nessa sequência que ele teve com o Felipe aí, o Flamengo campeão da Copa do Brasil, né? Continuidade de um trabalho, o Felipe finalizou muito bem, deu oportunidade para ele foi destaque no jogo contra o Atlético Mineiro, mas também já teve um outro problema depois em relação com a diretoria. É um jogador de uma personalidade forte,
não é um jogador fácil de lidar, é da personalidade dele, isso é claro e sabido, né? Mas a gente não teve, como a gente colocou antes da seleção, não pensa em faria de forma diferente, não. A gente acha que fez o que tinha que ser feito na relação com todos os atletas, no tratamento profissional, nas oportunidades dadas e nas ideias que a gente teve de colocar nossa ideia em prática. Foi um ano turbulento no Flamengo que nos atrapalhou a nossa sequência, principalmente as lesões. Se a gente teve um problema no Flamengo, esse problema foram as lesões. E nessas lesões nós perdemos jogadores importantes que vinham nos entregando muito, né? Principalmente, eu posso falar no Nico, que agora no final teve uma queda por problema de lesão, o Arrascaeta, que também não conseguiu, teve alguns problemas de lesão, o próprio Bruno Henrique fez um sacrifício enorme, um jogador maravilhoso, né, para jogar, mas a gente perdeu 3 atacantes que nos entregavam 30, 40 gols, né? E perdemos por um período muito, muito longo, no momento mais difícil. Então, o problema que a gente teve no Flamengo foi esse. Legal. E Kleber, sobre essa experiência que você teve, tanto na seleção brasileira como nos 2 clubes mais de massa, né, Flamengo, Corinthians, com essas passagens, você acha que o Flamengo, por tudo isso que você viveu, por estar mais fresco assim na memória, foi o trabalho mais difícil, digamos assim, por pressão ou por todos esses fatores extra-campo que você falou, como lesão, comparado ao que vocês viveram na seleção e também no Corinthians? É difícil. O que eu falo é que hoje em dia a nossa cultura, o nosso torcedor, trabalhar na seleção é bem mais tranquilo que trabalhar no Corinthians ou no Flamengo, né? A diferença, falando de Corinthians agora e seleção e Flamengo, é que no Corinthians nós trabalhamos quase que 6 anos seguidos, né? Então a gente teve tempo de organizar, sofremos muitas pressões, sofremos a primeira pressão após a derrota do Tolima, no qual o Andrés, ele nos bancou, né? Ele exclusivamente nos bancou a nossa continuidade, e depois a gente teve no processo todo a parceria do Roberto Andrade, a parceria do Duílio, todas as condições que nos deram, o Edu como executivo nos deu para que a gente continuasse o trabalho, a nossa comissão continuou e tivemos grande conquista pela continuidade, e aquilo que eu falei, nos últimos 17 anos a gente trabalhou em poucos lugares, não é da nossa cultura. Então essa sequência no Corinthians fez com que a gente alcançasse os resultados que a gente alcançou. Na seleção, a mesma coisa. Nós somos a comissão técnica da seleção que durou mais tempo sequencial, né? Foram 6 anos e meio à frente da seleção. Conseguimos bons resultados, formamos atletas, formamos uma ideia de organização de seleção interessante, de rotina, formamos. Não conquistamos os títulos mais importantes, que é o desejo maior do torcedor brasileiro, não conquistamos, infelizmente não conquistamos, mas para nós foi um grande trabalho. Seria maravilhoso se a gente fosse campeão numa Copa, pelo menos, seria um trabalho quase que inigualável, mas não fomos, né? Mas o trabalho de 6 anos no Corinthians, o trabalho de 6 anos e meio da seleção, tu pode fazer uma análise mais profunda e nos dar essa satisfação. No Flamengo não teve isso, mesmo que de todos os últimos 10 treinadores que tiveram no Flamengo, a gente ficou mais tempo. Nós somos o que ficamos mais tempo, nós ficamos quase 1 ano, faltou dias para completar 1 ano. Mas aí não dá para te fazer uma análise comparado aos outros pelo pouco tempo, né? Comparar quase 1 ano com os outros 6 de cada um. O Flamengo é um clube que, no momento, no Brasil, é um dos grandes clubes do Brasil, né? Conquistou o que conquistou, continua conquistando, está sempre brigando lá em cima, é um clube que contrata muito bem, que traz grandes atletas, é um clube que se organizou muito enquanto estrutura, e nesse momento, esse ano é um ano difícil, que é um ano de eleição, aí agora após o término do campeonato vai ter a eleição de presidente, e aí o que vai acontecer com o Flamengo, né? Quem que vai dar continuidade, como vai ser essa continuidade nesse clube que recentemente teve todas essas conquistas, né? Mas isso já não nos pertence mais, não nos pertence mais a dupla e a equipe de trabalho que nós tínhamos, até porque, como eu disse, agora eu estou num caminho solo, eu tenho que refazer o meu trabalho, me organizar de uma maneira diferente, por isso que eu estou motivado, por isso que eu só penso em me preparar para quando a oportunidade aparecer, eu poder lidar com todas essas situações que
que nós falamos aqui: contratar, gerir atleta, colocar minhas ideias em práticas, fazer com que esse clube que eu trabalho conquiste os seus objetivos, né? E eu não sei quais objetivos, porque não sei o tamanho do clube que eu vou, né? Mas o clube que eu for, independente do tamanho, eu vou fazer o máximo para buscar os objetivos. Meu, é da minha personalidade. Em todos esses anos que a gente teve essa parceria com o Tite, a gente só não conquistou um título, que foi de campeão mundial pela seleção. Todos os outros títulos que a gente disputou, em todos os níveis, a gente conquistou, e eu quero seguir nessa minha caminhada fazendo isso. Continuar, eu sou competitivo por natureza. Ô Kleber, faltou a Copa do Mundo, né? O Mundial, como você disse, aí com a seleção brasileira. Temos hoje o Dorival Júnior, saiu o Tite, passou o Diniz, enfim. E o Brasil ainda não tem, pelo menos na minha opinião, aquela questão assim de Dorival Júnior é o nome, mas é o treinador do momento, a gente tem que respeitar, ponto, isso é verdade. Você, pela sua experiência, você é contra, a favor de um estrangeiro? Como que você analisa, bem sucinto, aí, esse trabalho do Dorival Júnior, se você acredita que ele chegará na Copa do Mundo de 2026? Então, essas duas questões, Dorival e sobre treinador estrangeiro treinar a seleção brasileira. Você direto contra o treinador estrangeiro. Eu nunca tenho nada contra ninguém de nenhum lugar. Para mim, os melhores que ocupem seus espaços, né? Então, para mim, não interessa se o cara nasceu no Brasil, fora do Brasil, de que religião ele tem, entendeu? Não interessa esses detalhes, qual a característica de trabalho dele. Eu tenho a minha, eu tenho que a gente gosta, eu posso não gostar, mas se o cara é um vencedor, se o cara tem bons trabalhos, se o cara consegue gerir, se o cara consegue organizar o seu trabalho, se o cara é vencedor, as portas se abrem para ele, né? Então é uma decisão que a diretoria da CBF tem que tomar. A diretoria da CBF tomou uma decisão lá de trazer o Ancelotti, que eu não sei até que ponto isso aconteceu ou não aconteceu, não sei dizer, é inexplicável. Não deu tempo à continuidade, escolheu um treinador, o Diniz, não deu tempo ao Diniz, que teve muita dificuldade, agora escolheu o Dorival. Eu sou amigo particular do Dorival, torço muito por ele, né? Provou que é um grande treinador, com grandes trabalhos dentro do Brasil. O Brasil se reorganizou agora como estrutura, né, a partir do Rodrigo Caetano e dos seus membros de administração da seleção, para dar essa condição ao Dorival. Eu entendo os processos, porque eu passei por lá, as coisas não é no estalar de dedo que as coisas acontecem. Então, os resultados, por exemplo, o resultado de amanhã, ele vai te dar um fortalecimento para que o trabalho continue. Eu acredito que no ano seguinte é um ano chave, agora 2025, para que tu defina o teu grupo de atletas, né? Aqueles 30, 35 atletas que é com eles que tu vai trabalhar, porque não pode ser nunca 22, 23, 26, porque as lesões toda hora estão acontecendo. Então, que ele defina esse grupo, faça a sua escolha, determine bem o seu modelo de jogo, encontre o seu modelo de jogo. Tudo isso ele está desenvolvendo. Não é fácil, né? E eu tenho membros que trabalharam comigo na comissão técnica, nas duas Copas, que continuam lá, que são grandes profissionais, né? E eu torço para que isso aconteça. Como eu falei que eu torço para que o Neymar se recupere e esteja no próximo ano trabalhando bem, ajudando nesse sentido, eu torço também para que o Dorival, que a sua comissão, consigam fazer um trabalho e que levem o Brasil à conquista desse tão desejado Hexa que a gente não conseguiu. Agora, para fechar, não tenho nada contra o treinador, admiro muito o trabalho do Abel Ferreira, admiro muito o trabalho do Vojvoda, estão comprovado aí um argentino, um português com grandes trabalhos, a chegada de profissionais de outros países com conteúdo, com organização de área de trabalho, faz com que a gente cresça também, faz com que a gente busque evoluir, né, para competir. O Abel nos recebeu muito bem no Palmeiras em todas as vezes que a gente esteve lá como comissão técnica da seleção, conversando com ele, é um cara de altíssimo nível, um grande trabalho, então não tem esse problema. Bom, para a gente levar para o encerramento dessa entrevista, Kleber Xavier, agora um trabalho solo, qual é o seu maior sonho? Qual é o sonho? Porque se eu estivesse entrevistando aqui um jogador começando, início de carreira, meu sonho X. Qual que é o sonho do Kleber Xavier? E você sonha enfrentar o Tite
Eu digo na esportividade, tá? Pelo amor de Deus, sem criar, né? Nada de polêmica, mas na questão assim, eu vou vencer você, Tite. Você já conversou com o Tite, pintou essa brincadeira, essa coisa bem descontraída? Qual o seu maior sonho? O meu maior sonho sempre no futebol é vencer. Eu sou um cara que eu penso futebol sempre jogo a jogo, momento a momento. Eu sou um cara que todas essas conquistas que eu falei, eu não guardo as coisas, eu não guardo faixa, medalha, não sei o que lá, eu já saio e já vou pensar no jogo seguinte, eu estou sempre pensando, eu quero ganhar. Então, meu maior sonho é ganhar e que essa vitória, que essas conquistas que aconteçam na minha carreira, elas venham com a satisfação do torcedor, entendeu? Que o torcedor fique satisfeito com essa conquista, que todo mundo que conquistou fique satisfeito e que a gente rapidamente já vá para o próximo para buscar outros. É lógico que eu não pensei nessa situação de enfrentar o Tite, mas tu falando agora eu pensei no seguinte, eu gostaria, porque se eu chegar e enfrentar o Tite é porque é sinal que eu cheguei num alto nível como treinador principal, né? Porque breve ele vai estar no mercado, ou aqui no Brasil, ou fora do Brasil, e o nível que ele atingiu é um nível altíssimo, né? E eu espero atingir como treinador o nível dele e espero enfrentá-lo. E é lógico que se eu enfrentar, eu vou querer ganhar. Vou ficar muito feliz se eu ganhar, vou ficar puto se eu perder. Ô André, quem leva vantagem? Quem leva, Kleber? Você por ter sido auxiliar dele ou ele que foi o seu treinador? Eu sei que ele vai fazer isso no time dele. Aí você, não, mas eu sei que o Tite vai armar esse esquema. Quem ganha aí, o auxiliar ou o treinador? Hoje o futebol ele já é assim, né? O futebol já é assim, tu vai enfrentar qualquer que seja adversário, independente da grandeza da equipe, tu vai estudar ela, tu vai ver os movimentos, tu vai se preparar em todos os movimentos do jogo, na bola parada, nas transições, nos momentos ofensivos, para suplantar aquela equipe. Eu acho que ninguém leva vantagem, é lógico que eu vou bater mais nesse sentido, buscando a ideia que tu deu. Como eu gostaria de enfrentá-lo? Porque é sinal que eu cheguei num nível altíssimo. E hoje, Kleber, quem é o melhor treinador do futebol brasileiro? Pode ser português, argentino. Quem é o melhor treinador do futebol brasileiro? É difícil de falar o melhor treinador. O melhor trabalho hoje, para mim, né, o time que mais me encanta jogar hoje é o Botafogo. Né? Mas eu não posso deixar de dizer que o melhor trabalho hoje no futebol brasileiro é o do Abel Braga, do Abel Ferreira. O Abel Ferreira. Com o Abel Braga na cabeça, que é um treinador que eu admiro muito. É o do Abel Ferreira, por tudo que ele conquistou, o Palmeiras está sempre nas disputas, né? Direto, brigando por todas essas conquistas, e ele é contínuo, né? Se eu sou um defensor da continuidade, acho que o grande problema do futebol brasileiro, é a falta de continuidade aos profissionais, né? Para mim, o melhor trabalho tem que ser esse trabalho de continuidade. Também do próprio Vojvoda, né? Que há 4 anos uma equipe média como é o Fortaleza e agora fazendo índice, aí batendo índice. E no momento também eu tenho falado isso e gosto muito do trabalho do Roger. O Roger eu admiro muito, foi nosso atleta no Grêmio, é um amigo, é um cara que se preparou muito também, né? Trabalhou em grandes clubes, deu uma quedinha e agora volta com tudo, fazendo um trabalho maravilhoso. Segundo turno do Campeonato Brasileiro, é a melhor equipe. Agora, Kleber, você promete uma coisa? Se você dirigir um clube do Rio de Janeiro, será que você vai falar que o Campeonato Carioca é o mais forte do Brasil? Eu adoro o Tite, pelo amor de Deus. Mas quando ele falou essa frase, você falou que nem caiu a caneta aqui no chão, Tite. Pelo amor de Deus, Tite. Você não vai falar isso, não, né? Eu adoro o Tite. Não, porque eu não concordo, né? Para mim, sempre o campeonato mais difícil do Brasil é o Campeonato Paulista. Entendeu? E quando ele falou essa frase? No momento ele não interpretou, ele se posicionou de uma maneira meio confusa, porque os times do Rio naquele momento eram times fortes e que estava o Fluminense campeão da Libertadores, o Botafogo fazendo uma grande campanha e com capital de investimento muito forte, o Flamengo com todas as conquistas, nesse sentido. Mas tu pegar o campeonato em si, as dificuldades em si, aonde tem os melhores clubes, né, no total, né, onde os clubes do interior são fortíssimos, é o Campeonato Paulista, sem dúvida. Tá. Bom, para a gente encerrar, você, treinador, Vinícius Marques, seu auxiliar, preparador físico, você já tem?
Não, eu tenho profissionais comigo, que eu conversei com alguns profissionais de preparação física, conversei com alguns analistas de desempenho também, que são esses 2 profissionais que eu posso agregar ao meu trabalho e auxiliares, mais auxiliares técnicos também, mas de início é eu e o Vinícius. Ah, legal. Então, André, por favor, se despeça aí do Kleber Xavier. Kleber, muito obrigado, foi um prazer aí conversar com você, obrigado pelas respostas, um prazer. Beleza, igualmente, cara, prazer falar com vocês. E é isso aí, Kleber Xavier. O Kleber não lembra de mim, não estava com tantos cabelos brancos assim, André, mas acompanhei ele desde a época de Palmeiras, e do Tite, lá em 2006. Afonso de la Mônica era o presidente do Palmeiras, que ia para lá, ia para cá, para a FIFA reconhecer o Mundial do Palmeiras de 51. Ó, desejo para você todo sucesso, agradecendo aqui também ao Luciano Signorini, que baita cara, um irmão que a gente tem aí no meio. E sucesso, Kleber, que venha dar tudo certo para você em 2025 e de repente aqui no futebol, olha, futebol paulista, portuguesa, hein? Olha, o Castanheira falou, a Portuguesa te procurou ou não? Não. Mas é um grande projeto, fiquei feliz. Eu, quando era pequeno na minha cidade, lá no Alegrete, no interior do Rio Grande do Sul, né, tu tinha os teus times do Sul que tu torcia, mas eu tinha os times que eu torcia fora do estado, né? A Portuguesa era o meu time, Calegari, Badeco, Piau, Xaxá, Tatá. Que o Tite jogou. O Tite jogou depois, né? Isso. Portuguesa volta forte, tem uma localização muito privilegiada, né, do seu estádio, tem um local para CT também privilegiado. Espero que essa SAF aí que assume a Portuguesa, independente de quem for o treinador, independente do que aconteça lá, consiga ter sucesso, né? Que é mais um grande clube para que a gente possa trabalhar um dia. Qual?